parte da aula anterior, eu esqueci de mencionar sobre a soma da série. Quando o limite das somas parciais existe, esse valor é chamado de soma da série. Até porque, pelo que a gente intuiu aqui, esse limite é o valor que nós esperamos da nossa soma infinita. Okay? Então, a série convergente tem um valor e você descobre através do seu limite. Agora vamos ao nosso primeiro exemplo de séries. E como nosso primeiro exemplo, nós vamos estudar uma das mais famosas séries, a série geométrica, que é essa série que está aparecendo aí para vocês. Essa série, guys, ela... Vou dar um zoom aqui. Vamos conhecer a sua estrutura. Inicialmente, é a série que eu tenho um número A aqui. Imagine esse A diferente de zero. Vou colocar aqui A diferente de zero. Até porque se ele fosse zero não faria muito sentido para nós, já que isso aqui iria se anular tudo. E aqui eu tenho um valor R. Esse valor R é chamado de razão. Depois vocês vão entender o porquê que o nome dele é razão. E perceba que nós temos um expoente em cima do R, que eu vou dar uma ajeitada aqui. Um expoente n-1. Então, uma série nessa estrutura de um número vezes uma potência é chamada de série geométrica. E uma outra coisa que eu quero observar aqui é que aqui não precisa necessariamente ser n-1. Pode ser n, pode ser n mais 1, sem problema nenhum. Nós vamos trabalhar mais para frente casos que aqui nós colocamos n no lugar de n-1. Mas isso aqui não faz diferença nenhuma para a questão da convergência ou divergência da série. Vai influenciar, claro, no seu valor, mas para convergência e divergência não vai influenciar. Então, guys, se você vê aqui simplesmente R elevado a n, continua sendo uma série geométrica. Mas nós iremos trabalhar assim. E existe um motivo para a gente trabalhar dessa maneira, com R elevado a n-1. Tem livros que, inclusive, trabalham apenas com R elevado a n. E o motivo é o seguinte, guys. O primeiro elemento da nossa série, a primeira parcela da nossa série, se você for expandir, você vai substituir n por 1. Vai ficar aqui R elevado a 0, que é 1 menos 1, 0. Vai ficar R elevado a 0, que é 1. A moral da história é que a primeira parcela da nossa série é o A. Por isso que a gente coloca dessa forma R elevado a n-1. Quando você vê livros colocando dessa forma, ele sempre vai começar com o n do 0 e não do 1, igual aqui. Por quê? Porque começando do n igual a 0, aqui vai ficar R elevado a 0, que é igual a 1. E dessa forma sobra só o A para a primeira parcela. Então a questão de ser n-1 ou n é apenas o convencional, de modo que nós queremos muito que o A seja a nossa primeira parcela da série. E antes de analisar, aliás, deixa eu falar o que a gente vai fazer. O que a gente quer fazer aqui é analisar essa série com respeito à sua convergência ou divergência. Para que valores de R essa série converge ou diverge? Se você observar, não faz sentido perguntar para valores de A, porque o A não influencia na convergência ou divergência. Até porque o A pode sair aqui da série usando aquelas propriedades de soma. Então, vamos lá, guys. Antes de analisar, a gente vai expandir para dar uma clareza a vocês do que é essa série. E aí eu já aproveito a dizer que muitas vezes a série geométrica será apresentada a vocês na sua forma expansiva, ao invés de ser dessa forma simplificada de somatório. E na forma expansiva, nem sempre é fácil de ver se a série é geométrica ou não. Então, coloco aqui a nossa série e vamos lá expandir ela. Bom, primeiro parcela, a gente vai substituir n por 1, já até discutimos que isso aqui dá A, mais. Para a segunda parcela, substituir agora o n por 2. Substituindo o n por 2, o A permanece. Aqui vai ficar R. Por que R? Porque se eu estou substituindo o
o n por 2, é r elevado a n menos 1, confere aqui. Então, isso vai ficar r elevado a 2 menos 1, que é igual a r elevado a 1, que é igual a r. Então, r. Mais, porque é somatório, vamos para a terceira parcela da nossa série. O a, como sempre, vai ter o r. A terceira parcela, o expoente agora vai virar 2. Perceba isso. A única coisa que altera é o expoente de uma parcela para outra. O a se mantém fixo, a base se mantém fixa, que é r, expoente. E se você perceber, o expoente vai aumentando de 1 em 1. Aqui era 2, agora vai ficar 3. Serve que nem precisei fazer conta. Toda vez que está na forma n mais alguma coisa, é aumentando de 1 em 1. Mas você pode conferir aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, que é quarta parcela. Substitui por 4 aqui, que vai dar 3, então vai bater. Aí depois vem AR elevado a 5, AR elevado a 6, AR elevado a 7 e assim sucessivamente. Então tá aqui, guys, a nossa parcela, aliás, a nossa série geométrica, ok? Se vocês olharem, ou se nós olharmos para cada uma das parcelas da nossa série e olhar ela como sequência, dá para perceber que essa sequência é bem conhecida para muitos de vocês. Se vocês lembrarem lá do ensino médio, lá foi estudado um negócio chamado progressão geométrica. E a progressão geométrica era uma sequência, a famosa PG. A progressão geométrica era uma sequência que começava com algum termo e ele tinha uma razão R. Vou colocar bem aqui para vocês. Tá. Na PG sempre começava com um termo, vou começar aqui do A, e tinha uma razão, vou colocar aqui, ó, com razão, vou chamar de R de razão, justamente o R por causa do nome razão. E como é que era formada uma PG? Uma PG era formada a partir do primeiro termo, os próximos eram formados multiplicando por essa tal de razão. Então o primeiro termo eu multiplico pela razão R, fica R, depois por R novamente fica R ao quadrado, por R novamente a R ao cubo e assim sucessivamente. E você percebe que as nossas parcelas são exatamente os elementos de uma PG. Ou seja, essa série geométrica que nós veremos agora é a soma de uma sequência, da famosa sequência chamada de progressão geométrica ou PG. E lá no ensino médio, se vocês recordarem bem, vocês calculavam um tal de soma infinita de uma PG. E era justamente, analisando direito, aquela soma infinita na verdade era série. Ou seja, já foi introduzido série para vocês lá, só que de uma maneira muito superficial. Ok? Tinha até uma formulazinha lá e a gente vai chegar a essa fórmula aqui. A diferença é que aqui nós vamos chegar a essa fórmula, vamos debater em que casos ela funciona, por que ela funciona, essa é a diferença. Então, guys, aqui a progressão geométrica. Progressão geométrica, então, são soma de parcelas, onde você percebe que cada parcela é anterior multiplicada por uma razão. Então, é por isso que a gente chamou de razão aqui, guys. Mas, na verdade, guys, o nome razão é por um outro motivo. O termo razão em matemática se refere normalmente, uma razão entre duas grandezas, grosseiramente falando, é uma grandeza sobre outra. E o termo razão aqui é porque aí vai entrar um pouco de complexidade, mas se você olhar direitinho aqui, toda vez que você pegar um termo e dividir pelo anterior, ou seja, a razão entre um termo e o anterior, vai dar, o termo anterior aqui é A, perdão, terminou, vai dar sempre esse R. Pegue a razão entre esse e esse, a razão entre AR quadrado e AR. Corta o A, simplifica os R's, dá R. Pega a razão entre esse e esse, dá R. Então, a razão que você pegar entre qualquer elemento da sua série, qualquer parcela, perdão, e a parcela anterior, sempre vai dar esse R. Por isso
que a gente chama de razão, ok? Mas isso aqui é só a título mesmo de curiosidade. Vou até apagar aqui, que não tem problema. Então, guys, conhecemos a série geométrica, conhecemos os elementos da sequência que constitui a série geométrica. E vamos ver alguns exemplos. Existem séries geométricas que elas vêm disfarçadas. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Nós vamos ver como identificar se uma série é geométrica ou não. E basta analisar a razão entre um termo e o anterior dessa série para saber se ela é fixa. Eu posso pegar essa série aqui, ó, 2 mais... Vou começar com 3. 3 mais 6 mais 12 mais 24 e aí sim sucessivamente. Aí fica a pergunta: essa série é geométrica? Vou colocar aqui, ó, a série. Essa série aqui é geométrica? Isso, é geométrica. Então, se você olhar, cada parcela é anterior multiplicado por um certo valor. Que valor é esse? 6. Observe que 6 é 3 vezes 2. Então, 3 multiplicou por 2 deu 6, multiplicou por 2 deu 12, multiplicou por 2 deu 24. Então, a gente percebe que essa série, ela tem um padrão, ela tem uma razão, cada parcela é o anterior multiplicado por essa razão. Então, já que ela tem uma razão, é uma série geométrica. Então, é uma série, essa série aqui é geométrica com razão 2, vou colocar aqui, com razão R igual a 2 e termo inicial A igual a 3. O primeiro termo da parcela é chamado de termo inicial da série geométrica. Outra série geométrica que pode estar disfarçada é essa aqui. A série, vou colocar aqui, 2 menos 10 terços. Vou colocar aqui, menos 10 terços, mais 20 sobre 9, menos 20 não, 50, menos 225, não, 250 sobre 27, mais, e assim vai. Essa série aqui é uma série geométrica. Percebe que os sinais são alternados, então que dificulta um pouquinho, mas é uma série geométrica. Guys, quando você vê sinais alternados e você suspeita que a razão que é geométrica, é porque a razão é negativa. Sempre que a razão for negativa, os sinais serão alternados. E tem uma explicação simples. Se a razão é negativa, então a parte do negativo vai ter esse expoente aqui. E como ao longo da série esse expoente vai variando entre par ou ímpar, o negativo vai se alternando entre negativo e positivo, de acordo se for ímpar ou par. Então entra naquilo que a gente já debateu sobre o negativo estar elevado a um índice variável. Então aqui a razão é negativa se for geométrica, porém eu já estou afirmando para vocês que é geométrica. E como você percebe? Você percebe analisando aqui a partir do primeiro termo. Observe como foi obtido o segundo termo. Para obter o 10 sobre 3, primeiro, vamos esquecer o sinal por enquanto. Para obter o 10 foi multiplicado por 5. Foi multiplicado por 5, o 2 foi multiplicado por 5. Para obter esse 3, o denominador 1 foi multiplicado por 3. Por 3. E aí você obteve 10 no numerador e 9 no denominador. Exatamente aqui, 3 no denominador. Ok, partindo desse princípio,
para o segundo termo você multiplicou por 5 sobre 3, você faz o teste se as demais parcelas são as parcelas anteriores multiplicado por essa razão. Então vamos pegar agora o 10 sobre 3 e vamos multiplicar pela nossa suspeita de razão, que é 5 sobre 3. Se gerar isso aqui é porque já está no padrão de razão. E de fato, guys, ao multiplicar, vamos multiplicar aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos multiplicar esse 10 sobre 3. Isso aqui. Multiplicando por essa suspeita de razão, que é 5 sobre 3. 5 vezes 10, 50. 3 vezes 3, 9. Está aqui 50 sobre 9. O próximo, 250 sobre 27. Aliás, esse é o termo que a gente obteve aqui, 50 sobre 9. Vou multiplicar pela minha razão, que é 5 sobre 3, para saber se dá o próximo termo. Multiplicando 5 vezes 50 dá 250. 3 vezes 9 dá 27. E perceba que esse valor, deixa eu diminuir aqui. Perceba que esse valor bate com esse valor aqui. Então o que a gente percebe é que... Opa, saí aqui. O que a gente percebe é que cada parcela é anterior multiplicado por 5 sobre 3. E a gente fez o teste em todas as parcelas. É importante fazer o teste em todas as parcelas. Portanto, essa série é geométrica. Essa série é geométrica com razão. Toda série geométrica tem razão em termo inicial. Com razão R igual a 5 sobre 3. Falta corrigir o sinal, a gente vai já corrigir. E termo inicial A igual a 2. Agora a gente tem que corrigir o sinal, guys. O sinal a gente coloca aqui. É menos, porém eu tenho que fazer um teste, ver se está certo esse menos mesmo. Senão eu vou ter que fazer uma correção. Ok, como é que a gente faz esse teste? O primeiro termo era 2, termo inicial. Multiplicou pelo número negativo, deu negativo, então tá ok. Multiplica pela razão negativa, dá positiva. Pela razão negativa, dá negativa. Então, o teste é refazer aqui a multiplicação, olhando só para o jogo do sinal, ver se bateu direitinho. Então, bateu direito, é essa a razão mesmo. E se a gente quiser escrever essa série em forma de somatório, você pode escrever assim. Como é em forma de somatório a geométrica? A geométrica, por isso que eu preciso saber o A e a razão. Você pega o A, aqui, vamos carregar essa fórmula lá para baixo. Esse padrão de série geométrica, a gente vai carregar, deixa ele aqui, pronto. Então, como é que eu escrevo a série geométrica num formato mais simplificado? Você coloca o somatório. Primeiro coloca o A, e o A aqui para nós é 2, que é o termo inicial. Eu venho aqui, coloco 2. Depois vem a razão com a potência. A razão é menos 5 sobre 3. Então eu vou colocar aqui, entre parênteses, por dois motivos. O primeiro motivo é o fato de ser negativo. Deixa eu ajeitar aqui. Tá. Primeiro motivo é o fato de ser negativo. Segundo motivo é por causa que é potência de fração. Então a razão, tá aqui a razão, é elevado a n-1. Então eu coloco aqui n-1. Com i variando de 1 até o infinito. Pronto, guys. Escrevemos em termos de série. Em termos de simplificado, de somatório. E a outra vantagem de identificar que é geométrica é que você consegue escrever a fórmula da série mais simples. Ok, guys? Mas nem tudo é um mar de rosa. Não é toda série expansiva que vai dar certo de ser geométrica. Então é isso que eu tenho que falar nessa aula. Foi só um iniciozinho de série geométrica. Conhecemos como é
a sua fórmula geral, o que é uma série geométrica, que a sequência de seus termos é uma PG, conhecemos o que é a razão, o que é o termo inicial, exemplos de série geométrica, 2 exemplos diferentes, como escrever na forma simplificada, então tudo aqui numa página só. A próxima parte da aula nós vamos analisar convergência e divergência da série, ok? Thanks.